Olá, boa tarde. Meu nome é Ananda Sampaio, eu sou estudante do terceiro semestre de Medicina e eu estou aqui junto com Jamile. Boa tarde, meu nome é Jamile, eu sou estudante do quinto semestre de Medicina. E a gente vai ter a oportunidade de estar aqui conversando com os candidatos da Chapa 1, professor Antônio Alberto e professor Eduardo, para entender mais quais são as propostas da Chapa, quais são as ideias que eles têm para promover uma nova faculdade e, principalmente, quem são Antônio Alberto e quem é professor Eduardo. Então, me deram uma tarefa muito difícil, que era descrever o currículo do professor Antônio Alberto. Eu espero que um dia eu consiga chegar perto de ter um currículo tão grande que é difícil de lembrar na hora de apresentar. Mas o professor Antônio Alberto passou em primeiro lugar na Faculdade Baiana de Medicina, depois ele, na década de 70, depois ele vai para a UFBA, tem residência em clínica médica, em nefrologia, que foi feita aqui na UFBA também e na USP, doutorado, mestrado, feitos na Universidade de Michigan, se eu não me engano. Mas eu acho que ninguém melhor do que o próprio professor para falar um pouco mais para a gente sobre essa jornada acadêmica incrível e também explicar para a gente por que, professor, você fez tanta coisa assim. Ananda Jamile, muito obrigado. Mas você sabe uma coisa, eu estava conversando hoje de manhã com Judete, eu dizia assim para Judete, Judete, eu estou lembrado aqui, algum momento meu de estresse na faculdade de medicina, eu nunca tive. Que Eu, inveja. eu, eu digo assim, estudante, eu acho que estudar medicina é tão agradável, você sabe? Eu me lembrava assim, prova. Olha, eu me preparava da prova, eu me lembro assim, Peixinho, Guilherdo, Georgina, Edilto, né? Eu era daquele cara assim que chamava todo mundo para estudar, né? Se você perguntar a Peixinho, por exemplo, quem era Antônio Alberto, você vai ver umas coisas interessantes, né? E estudar para a prova é uma coisa assim, era tão legal, sabe? Porque a gente tinha, eu tinha um colega, por exemplo, tem até hoje, né? Essa turma é muito amiga, a gente se reúne até hoje. Ele é aquele camarada assim que escrevia as coisas, eu fazia resumo. Legal, porque ele sabe que vamos discutir isso agora. Olha, você sabe que para a prova, para mim, era uma coisa prazerosa, porque a gente se reunia para discutir, imaginando coisas que podia cair na prova, entendeu? Tal, e o outro brincava. Tinha um colega de turma, que eu não vou nem dizer o nome, porque ele pode não querer, que ele era tão perturbado. Hoje em dia ele é um professor sério, né? Talvez ele não goste muito quando era, que ele era realmente muito perturbado. Mas ele fica, tô nervoso, não sei o quê, subia, fazia palhaçada, subia, mas chegava na prova todo mundo bem, entendeu? Todo mundo bem. Preparar para concurso, essa turma, todo mundo passava. Então, era uma coisa assim, legal ser estudante de medicina. Às vezes eu digo, puxa vida, que saudade que eu tenho de ser estudante de medicina. Às vezes eu digo assim, essa coisa que eu falo assim, por exemplo, a gente ter formas realmente de reduzir, de melhorar a saúde do estudante, eu fico pensando, porque minha saúde era legal, entendeu? Eu tenho saudade quando o tempo realmente de escola, de medicina. Então, fui um estudante muito participante. É, quando chegava, por exemplo, né, pronto-socorro, UTI do pronto-socorro, vamos eleger um representante de turma. Um representante sempre era eu. É o Por isso que pobre eu de digo, sempre sempre. foram representante acadêmico. Chega também no Hospital Couto Maia, também fui representante, entendeu? Então, a Peixinho dizia, Doutor Alberto, bota Doutor Alberto, tudo bem. Então, eu era sempre representante. E como é que a gente trabalhava assim? De vez em quando eu dizia para Peixinho, pô, Peixinho, a gente fez um departamento, né? A gente fez um departamento lá na emergência, a gente na UTI, a gente fez um departamento, porque a gente organizava as coisas ali dentro. Você imagina, por exemplo, vou pegar assim, lá também no Hospital Getúlio Vargas, a gente tinha atividades, a gente fazia atividades assim para o ano inteiro de atividades, né? Os professores tinham um grande interesse, a gente tinha sessão de correlação radiológica, né? Aulas que a gente fazia lá, e a mesma coisa no Couto Maia, né? No Couto Maia, a gente tinha uma coisa interessante, a gente tinha um caderno de casos interessantes. Então, por exemplo, a Nanda, você seria a estudante do dia anterior, tá certo? Então, Certo. o que passasse ali, paciente, internou um paciente aqui com um quadro realmente muito interessante, e no final a gente viu que era realmente uma meningococemia, mas o caso é muito parecido com o caso de leptospirose. O Luiz chegou com dor muscular intensa, febre parecida. Então você botava no livro do caso interessante. Então você ia ver esse caso no outro dia, porque estava no livro, né? E a gente fazia visitas de enfermaria, porque se você é interno, eu fui chamado, você sabe as denominações do lado? Você é o que? Aspirina? Aspirina. Aspirina. Aspirina que Aspirina. você começava a piruar lá. Assim, encostava, e aí depois acendia um pouco, era aspirante, né? Aspirante, depois que você era interno,
fazendo concurso. Fazendo concurso. Era uma seleção. Terminava o concurso sendo essa turma que eu estou lhe falando. Porque a gente estudava para as provas, estudava para os concursos, e a gente passava realmente em tudo também. E o que acontece? A gente fazia essas coisas assim, todas organizadas mesmo. A sessão anátomo-clínica era a gente que organizava, né? E a sessão anátomo-clínica, a gente ia, os professores, lá, nossos professores das Hospital das Clínicas iam, então a gente tinha um caso de doença infecciosa que vinha do Hospital das Clínicas, só que era lá, feita lá no Hospital Couto Maia, né? Então, cada sessão, um dos internos fazia a discussão do caso, né? Tinha anatomia patológica, tinha um professor que vinha, mas tinha um colega meu, o Marco Antônio Cardoso de Almeida, que era da minha turma, né? Que ele sempre estava organizando isso aqui junto com a gente, entendeu? Então, era uma coisa assim espetacular realmente no Couto Maia, né? Até hoje, as pessoas que trabalhavam lá dizem assim, puxa, essa turma de vocês... Então você é uma turma... fez um curso bom, 6 anos lá na faculdade, na UFBA, né? Isso. Foram 6 anos agradáveis. Puxa vida, pelo amor de Deus, viu? Então, a gente poderia dizer, professor, que nas suas experiências de graduação não houve assim uma competitividade entre os alunos, como a gente vê hoje na nossa realidade, um estresse até beirando a ultrapassar o normal de provas, etc., comparando assim com a realidade que a gente vive hoje, né, Jamile? O senhor acredita que antigamente a gente conseguia ter uma formação mais natural, mais cooperativa? Ah, muito mais. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa, Nanda. Eu vi, agora que eu conheci mais rápido, aqui mais, digamos assim, com mais detalhes essas coisas que vinham acontecendo com os estudantes. Porque o meu encontro e as minhas aulas com os estudantes são tão agradáveis, né? E eu não consigo perceber essas coisas em aulas, por exemplo, práticas de clínica médica, né? Depois que agora, mais recentemente, que eu comecei realmente a perceber nessas coisas todas que vêm acontecendo realmente aqui, ao longo, por exemplo, das matrículas, todas essas coisas, eu comecei realmente a perceber que a situação é muito preocupante, né? É muito preocupante. Não era assim. Não era de forma alguma, até porque a gente já tinha uma ideia muito clara do que é que você iria se matricular no próximo semestre, né? Tinha um fluxo mais regular das coisas, e a gente não sentia realmente isso aqui, entendeu? Praticamente as turmas se mantinham, né? Quer dizer, se mantinham ao longo dos semestres, como eu sonho, e eu acho que, né, a gente vai ter que voltar a isso aqui, né? Porque, olha, vocês têm que ter saudade de ter sido estudante de medicina. É um período gostoso. É gostoso até porque é a juventude, né? Quer dizer, aquele momento bom da nossa vida, né? Depois, saber que você está fazendo uma coisa que... Olha, ganhar conhecimento é uma coisa boa demais. Entendeu? Uma coisa boa certeza. demais. E fazer amizade durante esse período, né? Fazer Ser amizade alegre. e ser amigos até hoje, entendeu? A gente fala turma de 75. Você não vê lá no vídeo que eu fiz lá da Sim. música, que eu faço, que eu entrei na faculdade para a música, eu dediquei aquilo ali à turma de 75, né? Aquele vídeo ali que eu fiz. A música foi uma música que eu fiz naquela época, né? Eu já entrei na escola com a música, né? Mas eu escrevi no festival universitário. Aí você vai, porque Antônio Alberto está querendo realmente incentivar a cultura, etc. E tal. Eu acho muito importante. E a gente tinha, quer dizer, uma coisa mais da universidade, né? Era uma coisa basicamente da faculdade. Por exemplo, você tinha o festival de música, que é um festival que passava na televisão. Entendeu? Se você... eu tive na concha acústica, as canções. Cantando? Não. Mas e Cantando não. Peraí. E Cantando você, não. professor Eduardo? Mas teve a cantora, Lourdinha cantou, né? Foi ela que cantou, teve arranjo, tudo mais. Foi feito. Mas eu entrei lá, tinha a turma lá com a faixa lá escrita festa, né? Minha família, pelo menos minha família estava me aplaudindo lá, estava legal. Então, essas coisas que eu fiz ali, que eu vi, eu digo, não, eu acho tão importante essa coisa cultural, sabe? Cultural, o estudante se expressar, não é só medicina, não, eu acho que é muito bom. O jovem precisa disso, entendeu? Acho que E a realmente medicina é é importante. arte, né, professor? A gente fala tanto da arte da medicina. Exatamente. Só a única coisa boa que eu teria, que Deus não me deu, foi ser um bom cantor, sabe? Aí seria realmente uma coisa completa, né? Olha, tocar violão, tentei, pessoal. Tentei tocar, não tentei, viu, Silvio? Eu não consegui, mas tentei. Às vezes eu fico pensando, sabe? Será que algumas coisas, assim, eu não tive, assim, essa facilidade? Foi para... Cara, você veio para se dedicar à medicina e ser professor, porque eu não sei se eu soubesse jogar a bola, entendeu? Se eu cantasse e tivesse um violão, eu tenho a impressão que eu partia pelo mundo em medicina.
Mas provavelmente não ia nem me ver. E você, professor Eduardo? Professor que mobiliza essa faculdade de medicina, que consegue juntar 500 alunos para escrever sobre história da medicina, que é formado em medicina, mestre em saúde pública, doutor em medicina pela UFBA também. O que você fala para a gente sobre a sua jornada acadêmica, como foi a sua experiência como estudante, um pouco da sua experiência como professor também e como funcionário da CESAB, né? Como é que foi isso? Olha, assim, diferente de professor Antônio Alberto, eu não tive uma graduação feliz. Eu gostei do primeiro semestre, depois de um ano, mas depois, assim, eu achei, entrei em uma certa crise que eu achava o ensino muito ruim, muito de memorização, de decorar as coisas, sem sentido. Então, assim, eu achava um ensino ruim. E, e essa coisa da agregação, de coisas que pudesse mover o coletivo, eu tive poucas oportunidades. Talvez por isso que eu me movo muito por isso, assim, que eu não tive isso e sentia falta. Então assim, não foi agora só dos livros. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, a gente tinha essa atividade de medicina social em Salvador, na escola, e já a gente começou, não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer em um lugar, numa praia, em Subaúma. Isso pegou, que já os alunos chegavam no semestre, já com a mala pronta. Onde vai ser a viagem, professor? Aí os colegas ficavam, meu Deus do céu, isso não é viagem, isso é uma atividade. Aí fomos para a Pintada, várias atividades fora, entende assim? E porque eu achava, Joaquim Custódio sempre fala isso, pô, Eduardo, você salvou a gente. Porque eu tinha essa inquietação, porque eu não tive isso. Eu fui um aluno, talvez, um pouco infeliz nesse sentido, né? Assim, de ter coisas prazerosas na faculdade. Então, o que me move um pouco é isso, né? De agregar, despertar sonhos. A juventude, meu Deus do céu, a juventude é capaz de mover montanhas, né? Então, eu descobri isso. Então, vamos fazer projetos, vamos envolver as pessoas. Então, Alto das Pombas, a gente fez aquelas atividades todas, né? Os livros, o livro com a população que escreveu, você tem a mãe Aurinha, o padre escreveu, a enfermeira escreveu, o cara do cemitério participou, entende? Então, essa minha inquietação, que é verdade, é um pouco, talvez inconscientemente, é porque eu não tive isso lá na faculdade. Eu achava uma faculdade muito de memorização, pouca vivência clínica. A gente tinha que buscar. Eu percorri isso tudo que o Antônio Alberto fez. Fui para o Couto Maia, Ticila, Roberto Santo, HGV, mas isso foi mais adiante. Então, essa é a minha inquietação. Aí, quando eu entrei na faculdade, tinha que fazer essas coisas. Eu fiz doutorado, né? Fui titular, mas sempre me movendo de uma coisa prazerosa, que a gente tem que ser alegre naqueles 6 anos. Não tem que ter tristeza, não tem que ter amargura. A gente pode fazer uma coisa legal e que a gente tenha saudade. E isso funciona, viu, professor? Porque 2 vezes já, na minha jornada acadêmica, você falou para mim, por exemplo, né? Tô notando você muito tristinha, tem que encontrar alguma coisa para se motivar na medicina. E aí veio os livros de história da medicina, e aí depois veio o estágio de saúde do trabalhador. E foram 2 momentos em que eu realmente encontrei um pouco mais de sentido na faculdade. Então, realmente, eu agradeço muito. Então, acho que a Jamile acabou de responder um pouco da pergunta que eu ia fazer ao professor Eduardo, no sentido de o momento que o estudante se imersa em áreas artísticas, em áreas mais de lazer mesmo, você percebe que esse estudante acaba rendendo mais no saber de medicina, nas aulas teóricas, nessa parte mais pragmática do conteudista mesmo, acredita que há um efeito positivo desses espaços de descontração na produtividade Você estudantil? tem dúvida que um médico, uma médica, ele tem que ampliar vários conhecimentos e valores da vida, não só da área médica, que essa pessoa possa se expressar poeticamente, se expressar num teatro, na música, numa contemplação, em valores, entende? Então, assim, a gente não pode ficar aquela coisa, a objetificação, né, da medicina, isso é empobrecimento. Então, assim,
de novo, quando eu fui diretor do Clube dos Médicos, a gente fazia todo mês com Barral atividade no Clube dos Médicos. Você chegava lá 4 horas, ficava jogando bola, tomava banho de piscina, e 6 horas a gente montava uma parte de som e ficava até 8, 9 horas cantando e tal. Então, até que eu quero fazer um pouco isso, né? Aquele sarau cultural que o diretório faz. Sim. Isso que é vida, isso que dá sentido, entende? Assim, a gente tem que ter um tempo para a criatividade, a alegria, que as outras faculdades fazem, entende? Acho que a nossa precisa fazer, entende? Assim, então, é o que também eu gostaria de inserir: cultura, alegria, poesia, esporte, entende? Assim, a gente tem um local para jogar bola, entende? Levar o professor, que era perna de pau um pouquinho, mas vamos jogar com os alunos, né? As meninas também, eu já fiz futebol feminino lá com a professora Lília Carneiro, né? Ela participava do futebol que a gente organizava no Clube dos Médicos. E agora eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo a gente. Você confiaria num estudante, num profissional de medicina que passa 24 horas direto no livro e não dorme, não come, não tem um momento de relaxamento qualquer? Você confiaria a sua vida a esse profissional? Ou aquele que tem uma alimentação saudável, que dorme pelo menos as 8 horas diárias, que tem momentos tanto de lazer quanto de estudo, que investe na sua carreira de forma equilibrada? Então, eu acredito que vocês já sabem qual é a resposta e o que é que a gente quer para a gente. Mas, professor Eduardo, que história é essa que o senhor já foi gestor da CESAB? Como é que foi isso? É engraçado. Olha bem, você sabe que eu sou meio aberto, assim, mais assim, irreverente, né? Aí houve a vitória lá do Jacques Wagner no governo do Estado, o Jorge Sola, meu colega de turma, ele assumiu a secretaria e ele precisava de uma pessoa de alta confiança para mexer com recursos. Não é recurso de R$ 1 milhão, não. Um recurso de, no total, 4 bilhões por ano. Então, houve um movimento e conversamos. Ele precisava dessa pessoa, sabia que eu precisava montar uma equipe, teria que ter um assessor. E, nessa brincadeira, eu fiquei 7 anos gerindo. Assim, era um trabalho... o pessoal diz que não gosta da burocracia. Era um trabalho burocrático, era de 8 da manhã até 8 da noite, e algumas vezes meia-noite, 1 hora da manhã. Mas tinha um sentido, a burocracia tinha um sentido. Para criar o hospital do subúrbio, para ampliar o HGE, o hospital da criança, tantas atividades que a gente fazia. Então, eu fiquei responsável por 6 anos e quase 7 anos para toda a parte orçamentária financeira de convênio. Fizemos centenas de convênios. Muitas das unidades de saúde da família saíram lá da nossa gestão. Então, foi um período forte de gestão, ou seja, uma gestão assim, muito voltada mesmo para... A gente não podia fazer as coisas, os processos todos corretos, entende? Tinha que produzir e não teria erro, porque a fiscalização forte, né, dos mecanismos de fiscalização. Aí foram 7 anos, 6 anos e 8 meses, então, que eu vivenciei, cumpri essa tarefa. Acho que a gestão nossa não há nenhuma acusação, né, de fraude, corrupção, e foi muito prazer, e aprendi muito com o Jorge Sola, uma pessoa valente, destemida e realizadora. Eu acho que, como as pessoas veem você como um professor muito descontraído, não vão imaginar que você também pode ser um burocrata. Só que a fórmula secreta é essa mesmo, é disciplina e alegria, né? E também de quem já tem experiência e sabe o que faz. Porque gerir recursos públicos é muito diferente de gerir um grupo particular ou específico, com certeza. Eram 4 bilhões, pelo amor de Deus. Então, você fica... E sabendo, se você errar alguma coisa, Tribunal de Contas vai lá, tem um envelopinhozinho amarelo lá, que chega lá e você paga multa, pode até ter prisões, né, mais adiante. Então, se isso não é ser gestor...
E agora eu queria, ainda sobre esse assunto, professor, sobre a gestão, eu queria entender quais são as maiores necessidades de conexão. O senhor precisou fazer muitos contatos na época, adquiriu um networking, como a gente diz popularmente, para poder ter trabalho, ou trabalhou sozinho? O que é um trabalho de gestor? Dá para trabalhar em gestão sozinho? De jeito nenhum. Olhe bem, eu tinha que gerir uma equipe de quase 45, 50 pessoas, entende? Que era uma parte financeira, uma parte orçamentária e de convênio. Então, tinha uma equipe forte. E eu tinha, era o fundo estadual, o FESBA, ele era um órgão sistêmico, porque ele queria descentralizar os recursos para o HGE, para o Hospital da Criança, para o Hospital do Ceabra, para a Vitória da Conquista. Então, eu tive que manter contato, era diariamente com o gestor, está faltando recurso, porque você não descentraliza, tal. Então, isso me fez... Então, esses contatos que a gente está tendo agora na campanha, né, com a secretária, com o superintendente, foi muito de 7 anos, entende, que eu vivi intensamente. Então, eu tinha que dialogar não só com minha equipe, mas com toda a Secretaria de Estado e também com os prefeitos, então, porque iam obter os recursos. Então, foi uma experiência que me fez assim conviver com vários setores, e eu acho que isso que eu posso também ajudar, viu, a faculdade. Eu tenho muito contato, muitos veículos, né, na esfera estadual e na federal também. Então, acho que dá para a gente ajudar bastante. Na época, a gente ajudou, a gente conseguiu mais de 15 milhões para o Hospital das Clínicas. O Marco Aurélio sabe disso, né? A parte toda de transplante de medula, foi a gente, foi a CESAB que montou toda a estrutura. Nossa, competência essencial para alguém que quer compor a direção da Faculdade de Medicina. Mas agora que a gente pode conversar sobre outras áreas, eu queria perguntar diretamente ao professor Antônio Alberto. Já teve participação em coordenação, já foi coordenador de disciplina de clínica médica, de diversas disciplinas em geral da faculdade, já participou como pró-reitor de pós-graduação e pesquisa. E aí, uma pergunta, acrescentando já a minha pergunta, como o senhor chegou lá? Por que a pró-reitoria? A gente sabe que não é fácil alcançar esse status dentro da universidade pública, principalmente para quem nos ouve e não conhece muito bem a estrutura da universidade pública. A pró-reitoria é quase lá para chegar à reitoria. Isso. Então, como chegou lá e agora por que a diretoria? Depois de vivenciar tantos cargos de renome, por que ser diretor da Faculdade de Medicina da Bahia? Repara só, porque você pode... Eu concordo assim, com quem coloca, eu acho que você ter sido pró-reitor, você tem uma visão realmente assim, da universidade, e eu poderia falar também das coisas como pró-reitor. Porque eu já falei também, até nos próprios debates, tenho colocado. Eu queria falar, até antes, se você me permite, por exemplo, claro, falar da pró-reitoria, falar de mim no ensino de graduação. E falar de mim, por exemplo... falar coordenando a disciplina, né? Coordenando clínica médica. Quando eu falo, por exemplo, de que eu acho que o ensino de medicina ele estaria muito mais próximo do que a prática da medicina, se a gente estivesse trabalhando dentro de um currículo que ele estivesse olhando situações da prática, por exemplo. Certo? A prática é fundamental, mas mesmo se você pensar em algo, por exemplo, teórico-prático. Eu sempre gosto de botar teórico-prático, para não ser basicamente as coisas teóricas, está certo? Em que você faça um currículo baseado em situações. A gente usa um termo técnico que é representações de problema. Você pode ter um currículo desenhado com representações de problema que praticamente você pega o que você vê na atenção básica, o que você vê na emergência, o que você vê na sala de parto, e aí vai o que escreveu UTI, etc. E que isso sirva para orientar o curso médico. Quando eu coordenei a clínica médica, por isso que eu digo que as coisas são possíveis, né? Então, quando eu coordenei a clínica médica, eu planejei dessa forma, certo? Quando você tinha uma representação de problema, você tinha uma situação clínica e você tinha, naquele momento ali, participando junto com os estudantes,
aquela representação de problema, se fosse uma representação de problema que se você está... o doente é febril, mas o doente tem uma dor em palcão direito, o doente tem icterícia, o doente pode ter uma doença, uma hepatite aguda, o doente pode ter uma doença infecciosa que não seja basicamente viral, com hepatite viral, ele pode ter outras coisas, e que naquela representação de problema, na prática, você vai ver doente que pode estar ali com o quê? Uma hepatite viral aguda, tá certo? Mas ele pode ter até uma doença viral, mas que não seja, por exemplo, hepatite, por exemplo, ele pode ter anemia falciforme. Porque muitas vezes, quantos pacientes eu vi com anemia falciforme que sejam para você com dor abdominal e icterícia? Muitos deles com suspeita diagnóstica de hepatite. Então, a repressão do problema faz o seguinte: você, em vez de dar aulas, uma aula de falcemia, por exemplo, você vai ver falcemia várias vezes em diferentes representações de problema, entendeu? Né? Sim. Porque você vai ver um doente que basicamente tem uma icterícia, que parece uma icterícia hemolítica, ou você vai ver um doente que tem uma crise com dores, não é? Você vai ver um doente que está com hematúria. Quer dizer, essas são diferentes representações de problema que você vai ver, que entram diversos diagnósticos diferenciais, diferentes dependendo da representação de problema. Quando você faz isso, o estudante vai aprender a raciocinar, a fazer diferenciação de possibilidade diagnóstica. Então, ao mesmo tempo que ele está aprendendo doenças, porque, repare só, um currículo desenhado dessa forma, você termina vendo muito mais situações que você chama de doenças específicas, não é? Você vai aprendendo a raciocinar. Né? Eu gostaria, e eu vou tentar procurar estimular, por exemplo, que o colegiado, a gente trabalhe junto com os departamentos, no sentido realmente de a gente rever isso. Né? Trazer as pessoas. Existe uma certa dificuldade, mas é possível. Eu consegui fazer isso na clínica médica. Você tinha, numa representação de problema, que estava lá a professora Elma, o professor Brits, o professor Antônio Raimundo, todos eles ali discutindo representação de problema. Porque cabia ali aquela representação de problema, você abordar alguém que era da gastro, alguém que era da infecto, alguém que era da nefrologia, entendeu? E o estudante participando. Esse caso aqui, o que é que vocês estão pensando? Certo? Em uma interação maior, etc. Né? Quando eu vejo hoje alunos daquela época, né, tem um que está fazendo um curso baseado em problemas. Ele está lá fazendo POP, ele inclusive faz um POP. Aquele mesmo, olha, uma coisa é a seguinte: todos os estudantes faziam POP, que é um prontuário que eu faço desde sempre, né? Desde que eu comecei a fazer isso. Eu digo os coordenadores de disciplina, dá trabalho, dá. Mas se todos os estudantes fizerem, pelo menos, um registro, e que seja uma coisa mais organizada, aquilo que ele vai aprender para fazer no consultório dele, na unidade de terapia intensiva, vai dar trabalho, exige de todos eles. Todos teriam que ter, pelo menos, um prontuário entregue ao coordenador. Eu via todos. Se tivesse 80 estudantes, você fazia sozinho? Não, eu tinha a ajuda de Antônio Raimundo. Antônio Raimundo trabalhava muito junto comigo. Você pode, né, trabalhar com... Vão ter dentro do componente curricular professores que você vê que, né, você pode contar mais com eles. Não precisa você olhar sozinho, né? Você pode ver um horário para você todos, cada um dar uma olhada. Olha, Antônio Raimundo, esse aqui, Antônio Alberto, esse aqui está ótimo, esse aqui. Né? Entendeu? Então, você tem uma forma mais sistematizada de realmente você trabalhar, né, com isso. Então, eu acho que é uma coisa possível. Eu acho que agora, sendo eu diretor, com meu camarada aqui, né, eu acho que a gente realmente pode trazer as pessoas para junto da gente, a gente realmente começar realmente a produzir mais isso aqui. Mas você vê, esse camarada aqui já está começando a ter uma certa... Nós temos que se modificar em algumas coisas, e eu com relação por causa dele também. Os dois aqui já têm essa interação. E aí eu converso com ele que clínica médica tem que começar no primeiro semestre. Tá certo? Tem que começar no primeiro semestre. Tem que aproveitar isso por duas coisas. Primeiro, medicina é fundamental que o indivíduo realmente... O que é que ele vai fazer na prática? Ele vai fazer na prática medicina. Né? Ele tem que aprender medicina desde o início. Né? E aí eu digo, olha, Eduardo, nós temos um cenário espetacular, que é o cenário da atenção básica. Né? Então, está lá, né, nas diretrizes curriculares, a integração da saúde coletiva com a clínica.
Então, Não é à toa que a disciplina nossa é Medicina Social e Clínica do primeiro semestre. Então, é interessante a gente pensar em implementar, né? aí Eduardo começou, né? Já comecei lá com Ele já, estudante. olha aí, ó, já Às vezes começou a nós falamos, fazer. "Pô, fizeram primeiro anamnese, primeiro semestre agora, eles vieram na terça passada, ficaram encantados. Professor, eu conversei, ela relatou. E aí e teve algumas que falaram, olha, você não sabe como relatando para o aluno, né? Como essa conversa me fez bem. Eu falei, rapaz, além de você fazer a primeira anamnese, você já teve uma ação terapêutica no primeiro semestre. Então, acho que é interessante. Não, e a afetividade do estudante pelo que estava fazendo. É. Isso que eu achei uma coisa mais interessante. Esse, puxa vida, que legal você já começar a ver isso logo no primeiro semestre de medicina, né? É legal isso. E aí, Ricardo, não vou deixar de responder a sua pergunta, não, Ana. Entendeu? Mas eu queria trazer essa coisa assim dessa minha relação com o estudante, realmente com a Sim, clínica. claro. Eu queria trazer. Mas você pergunta, como eu cheguei à reitoria? Você Que chegou? história é essa da Que história? pró-reitoria? Da pró-reitoria. Pró-reitoria. Veja só. E também como coordenador do colegiado na pós, né? Não só na pró-reitoria. Isso, tá bom. Veja Ou só. seja, foi do colegiado, né? Pois Isso, é. exatamente. A pós-graduação de medicina, ela estava assim, vivendo momentos assim, não muito agradáveis, por exemplo, né? Que eu não vou entrar em muito detalhes sobre isso aqui, nesse momento, tá certo? E acontece o seguinte, a pós-graduação, em vez de estar subindo, estava caindo, tá certo? Aquela coisa assim, de colocar o professor porque é dar voto para você ganhar como coordenador de colegiado, estava acontecendo muitas essas coisas, entendeu? Eu estava vendo que não acho que... Eu gosto até dessa pessoa, mas não é um indivíduo com perfil para, né, para estar ali naquela situação ali de professor do corpo permanente, por exemplo, né? E não era, né? Terminava que não era um indivíduo para orientar teses, nem orientar dissertações, etc. O que é que acontece? A pós-graduação foi caindo, chegou em nível 3. Tá certo? Chegou em nível 3 a pós-graduação. Ou seja, quase ia perder a Ia prova. ia perder, tá Ser certo? reprovada. Aí Antônio Alberto. Tá bom, tá certo. Aí eu fui ser coordenador acadêmico, já começar a organizar as coisas, como realmente estavam, né? E depois coordenador do programa, né? Como é que você organiza? Bom, você organiza com um clima agradável para você trabalhar com seus colegas professores e um clima agradável para você trabalhar com os estudantes de pós-graduação. Então, aí o que acontece? Você tem duas coisas que você vê o seguinte: o que é que está acontecendo, por exemplo, o estudante está demorando de terminar teses, terminando de não estar publicando a tese, então você tem que conversar, você tem reuniões e ver com o que é que realmente está tendo realmente problemas. Me lembro que foi uma época que eu comecei a ensinar várias disciplinas da pós-graduação, me aproximar até para fazer, ensinei estatística, ensinei epidemiologia, metodologia de pesquisa, ensinei a trabalhar com estatística, com software, etc. Eu sei que as coisas foram andando. E depois, um relatório, você tem que se dedicar ao relatório. Certo? Se você passa um relatório para a secretária fazer e acabou, a secretária faz, entende disso, não funciona. Então, peguei o relatório CAPES para mim. Trabalheira, né? Trabalheira. Se você sabe, você conhece todos os seus colegas, você sabe a capacidade dele produtiva, você sabe as interações internacionais dele, não fica esperando que ele lhe comunique isso. Você vai atrás dessa informação e você faz um relatório CAPES. Tá certo? Então, quando você tem os estudantes publicando e um relatório bem feito, o 3 passa para o nível máximo. Para 7, né? Tá certo? E aí é a época que a UFBA está precisando aumentar os programas de pós-graduação, né? Naquela época você aumentou os programas de pós-graduação, aumentaram os programas de pós-graduação e os conceitos precisam aumentar também ao mesmo tempo, certo? Então, por isso, pelo meu desempenho na pós-graduação, eu fui para a pós-reitoria, né? Então, foi tipo... Foi natural. É uma carreira, é uma coisa natural, quer dizer, uma coisa natural que você tem, né? Inovou lá na pró-reitoria, fez uma coisa diferente? Seria, olha, Eduardo, seria
Quase, uma surpresa para você se eu não fizesse alguma coisa nova. quase contraditório. Né? Você sabe que eu sou um indivíduo que realmente, assim, entra Inquieto. numa coisa inquieto, né? Inquieto, né? Ver o que é que a gente pode realmente ajudar. Praticamente, a minha equipe, né, eu me reunia toda semana, e, na verdade, me reunia sempre, porque a gente trabalha de uma forma muito próxima, né? Lá na Pró-Reitoria, né? As secretárias, já encontrei, assim, um ambiente muito, assim, bom até trabalhar com as duas secretárias muito próximas a mim, e o PIBIC, né? PIBIC, puxa, tem um amor pelo PIBIC imenso, né? De trabalhar com o PIBIC. É graduação, está comigo, né? E o PIBIC Aí, permanecer foi também nessa mesma o época. PIBIC permanecer foi dessa época, tá certo? O PIBIC permanecer foi dessa época. E foi antes do PIBIC ações afirmativas. Porque quando eu vi que tinha algumas possibilidades de ter verbas do próprio UFBA, por exemplo, né? Que estava na época assim, do expansão das coisas. Então, eu digo, vamos usar isso aqui, porque a gente está com esse programa de cotas, né, dentro da universidade, e a gente sabe que tem realmente estudantes em situações de vulnerabilidade, né, a gente via muito que isso estava acontecendo dentro da UFBA, né? Então, o seguinte, quer dizer, por que as bolsas não teriam um direcionamento mais para esses estudantes? Mas nós não vamos dar bolsas assim, simplesmente de graça. Gratuitamente, né? Dá uma bolsa. Certo? Então, quando a gente cria o PIBIC permanecer, veio com essas duas intenções. Quer dizer, você tem as bolsas para projetos do PIBIC, que eles vão ser avaliados também, né? Vão ser avaliados, mas ele entra dentro desse edital, certo? E para esse edital, a Pró-Reitoria, veio a ideia da Pró-Reitoria, foi minha ideia, eu contava com uma equipe excelente, e o professor Silvio, que está hoje, ele é da Química, e ele era do PIBIC, a gente trabalhou junto com a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e tal. Foi, exatamente, nós trabalhamos com ela e realmente criamos esse PIBIC, que agora você tem o PIBIC Ações Afirmativas, né? Tem o PIBIC Ações Afirmativas, mas o PIBIC permanecer foi antes. Como a gente estimula mais, premia a publicação, né? Uma publicação que vai ser um binômio, quer dizer, graduação e pós, né? Mas eu fiz através da graduação, tá certo? Sim. Da graduação. Que quando a gente cria o Public, né? Quer dizer, o Public tem um impacto interessante, porque os estudantes queriam concorrer ao Public, né? É bom você estar ganhando laptop, né? E certificado de que você teve uma produção, mas você tinha que ter produção em revistas com nível alto de impacto, certo? Com nível alto de impacto. Os estudantes de pós-graduação precisam de facilitação para publicar em inglês. Então, a gente fez contratos com essas, sabe, que fazem tradução, quer dizer, essas coisas internacionais, fizemos essas, né? Também, e isso acho que tem permanecido até hoje, né? Tem permanecido até hoje, né? Isso ajuda também realmente a aumentar publicações. Outra coisa, Nanda, você me perguntou, eu tenho que falar mais algumas coisas. Uma coisa... À vontade. Desculpa, Nanda. É brincadeira, viu? Não leva não, tá tranquilo. Também para as pessoas não acharem que eu sou um cara sério, né? Não brinco também. Mas uma coisa assim que eu chamo é a seguinte: a gente tem que integrar mais a graduação com a pós-graduação. Tá certo? Então, eu criei a figura do tutor. Né? Provavelmente vocês que tiveram projetos de PIBIC, devem ter visto lá que tem uma casinha lá, se tem tutor, que é estudantes de pós-graduação. Ganha pontos. Até hoje ganha pontos. Se você tiver um estudante de pós-graduação dentro do seu projeto, você ganha pontos ali dentro. Então, também foi ali na minha gestão também ali. Professor, falando um pouco sobre essa integração, eu queria entender um pouco da possibilidade de trazer para cá o que já é feito nas universidades do Sudeste, né? Na USP, na Unicamp, que é a integração da pós com a residência, o médico que já sai formado e tal. Pois é, Jamile. Eu acho que isso aí eu concordo com você, entendeu? Porque repara só, como eu vejo aqui, você tem 6 anos e a gente está tendo 7, né? Agora na graduação, né? O curso de medicina é muito longo, né? Muito longo, né? Muita gente, agora eu estou vendo, já numa certa idade, porque com
agora, né, entrando pelo BI, depois você entra em medicina e tal, você tem uma outra cara assim, de idade. Além de ter uma cara outra diferente mesmo, quer dizer, nossas faces hoje são diferentes, né? Né, hoje com cotas e, né, as formas de... Quer dizer, a gente tem hoje a universidade, pelo que eu olho das pessoas, com o que eu dizia no meu tempo, assim, quer dizer, puxa vida, todo mundo diferente de mim aqui, entendeu? Na minha época. Me dava muito bem com minha turma, diga-se de passagem, mas as pessoas não têm os rostos não são como são hoje. Então, tem essa coisa de o tempo é longo, né? As pessoas são um pouco mais velhas do que eu que era, né? Do que eu que era na minha época também. Então já está no período de vida já mais longo do que, vamos dizer assim, né? Do que na minha época. Depois você tem residência, que demora, dependendo do que você faz, 3, 4 anos de residência, né? E quando você termina a residência, você tem necessidade de trabalhar. Ainda mais hoje, que nós temos realmente dentro da Faculdade de Medicina pessoas realmente com nível econômico, né? Famílias que realmente com nível econômico mais baixo do que realmente na minha época. Então, um residente tem que sair da residência, ele tem que trabalhar. Quando vocês vão para trabalhar, dificilmente você volta para fazer um curso de mestrado e doutorado. Com certeza. Né? Dificilmente você vai voltar. Né? Então, aí você vê na USP, em outros lugares, sem falar nos Estados Unidos, onde eu estava. Eu tive vários colegas, quando eu estava fazendo lá, que eram colegas que estavam fazendo fellow, né? Em especialidades, estavam lá na Escola de Saúde Pública, fazendo PhD também. Sim. Junto comigo na época. Entendeu? Porque não é realidade que eu estou falando da USP, é realidade dos Estados Unidos. Né? Então, por que aqui a gente não tem isso? Né? Então, nós levamos, até eu peguei assim, Jorge Guedes, vamos lá junto, porque vamos falar de alguma coisa que interessa a residência. Né? Então, nada como eu ir conversar com Liliane, juntamente com o coordenador da residência médica. Né? Liliane é uma pessoa muito aberta para inovações também. É outra pessoa, com outra cabeça. É, né? Coordenadora da pós. Coordenadora da pós. Liliane é uma pessoa espetacular, trabalhadora, tal. Né? Então, vamos trabalhar nisso aí. Então, a gente escreveu o projeto, tal, chegou, o colegiado aprovou. Então, isso foi em 2020. Entendeu? Quer dizer, você tem editais e tal, que o indivíduo na residência ele pode já começar realmente a cursar disciplinas e tal. Isso aqui, entendeu? E é uma coisa que a gente deve realmente incentivar. E agora, professor, o senhor falou uma coisa que é muito interessante, a pergunta vai para os dois. Você falou que na sua época a Faculdade de Medicina tinha outra cara. E esse é um tema muito caro para a gente, principalmente os estudantes hoje, que percebem um outro perfil de estudantes. Muitas minorias conseguiram alcançar aquela que era tida como uma faculdade mais elitista, com padrões muito específicos, tanto de raça, cor, mas principalmente econômico. E aí, como dar possibilidade para que essas minorias sobrevivam dentro da universidade? Principalmente o nosso curso, que hoje, por exemplo, para monitorias com bolsas, foram 2 ou 3 solicitadas para o curso inteiro. E nós somos mais de 1.000 estudantes. Como lidar com essas diversidades dentro da nossa faculdade? Eduardo, você pode falar, mas eu queria falar porque eu esqueci desse ponto aí. Porque você vai me perguntar como é que eu sobrevivi também, né? Sim. Exatamente. Na minha turma tinha pessoas pobres e de negros eram 3 só, de 160. Era uma coisa assim, praticamente inexistente, né? E o professor Antônio Alberto, negro da faculdade, poucos, né, na sua turma? Poucos, né? Você, Peixinho, né? Pouca gente. Poucas pessoas. Pouca gente. E como foi, professor? Então, já emendando isso aí, para a gente conhecer quem foi Antônio Alberto, como é ser no negro meio de uma ditadura militar, Isso. como é ser negro dentro da faculdade, e aí eu posso perguntar com propriedade, sabendo do lugar que eu ocupo, mas como era nos anos 70? Se agora já não é fácil, acredito que também não foi uma experiência muito simples. Isso. Olha, seria contraditório dizer para você que realmente não foi um prazer estar estudando medicina. As dificuldades que a gente tem, essas dificuldades, as dificuldades que eu tenho fora da faculdade de medicina. Tá certo? As dificuldades de ser negro não é a faculdade de medicina. A dificuldade é na sociedade, de modo geral. Certo? Você está dentro do racismo estrutural. Como é que você
pode dizer que isso aqui é da faculdade de medicina. Isso aqui, todas as coisas e ações que você tem. Né? Então, isso aí é a minha vida. Lutar contra isso é a minha vida. Né? E lutar contra isso, e você ser uma pessoa ainda feliz, né? É realmente assim, você encontrar a forma de você realmente sobreviver. Né? Aquela coisa assim, cope with, como diz o americano. Né? Tanto tempo você está naquela luta. Tem consequências contra isso, né? Mas se você encontra suportes, você até consegue ser feliz. Eu não sei que a aula que eu estava dando agora, recentemente lá, que você me chamou lá, e eu dei lá com o pessoal, e eu mostrei a coisa lá do John Heroism, né? Que é o meu orientador nos Estados Unidos, um dos meus orientadores nos Estados Unidos, ele é um indivíduo muito famoso, e ele desenvolveu uma escala chamada John Heroism. Então, essa escala, ela coloca o indivíduo, por exemplo, nessa coisa assim, ela tem várias perguntas, então você classifica o indivíduo dentro, acima e abaixo, e vem de uma lenda americana. Vem de uma lenda americana, né, do Henry, do John Henry. Esse era um indivíduo negro, né, e que ele trabalhava, né, com coisas assim, né, peão lá, trabalhava, etc e tal, e ele abria estrada de ferro, até que chegou a máquina a vapor. E com a máquina a vapor, era coisa assim, de indivíduos perdendo emprego, e ele queria demonstrar que ele era superior à máquina a vapor, e ele luta contra isso, contra a máquina a vapor. E ele vence. Mas ele cai, ele morre de exaustão física e mental. Né? Física e mental. Né? O James, ele coloca isso, e ele coloca o seguinte, quer dizer, John Heroism é bom você lutar contra as adversidades, mas você tem que ter suporte para isso. Então, ele faz o seguinte, quando ele divide o alto John Heroism, o John Heroism é bom, tá certo? Mas se você tem pouco suporte social, baixo nível econômico e baixo nível educacional, o John Heroism é péssimo. Você vai acabar chegando aí, né? É exaustão. Exaustão. Pressão sistólica sua é mais alta. Ele mostra isso no trabalho deles. Tá certo? Então, se você tem algum suporte, e o suporte é familiar também. Suporte não é só coisa, suporte é família também. Né? Família é muito um institucional, suporte, né? É um suporte para você. No nosso caso, é institucional. Como diretor, nós temos que viabilizar essas pessoas que estão chegando, graças a Deus, né, lá na faculdade, são pessoas vindo da política de inclusão, mas que tem que ter um forte suporte social, de inclusão, atenção, dirigido para essas pessoas não sucumbirem, entende? Então, acho que isso é o nosso desafio, né, Antônio Alberto? Incessantemente, essas pessoas vão ter que ser incluídas diariamente, porque não adianta só entrar na faculdade, né? Você sabe disso, mas a diversidade, a vulnerabilidade, o racismo, a pobreza afasta essas pessoas do curso de medicina. E hoje a gente vê isso. Então, essa é uma situação assim que isso, para mim, é talvez um dos pontos prioritários, né? A gente dá o suporte institucional. E a gente encontra na faculdade algumas movimentações estudantis que vão em prol mostrando como essas minorias e os grupos de apoio são essenciais. A gente tem a presença do Negrex, já se teve o coletivo Rita Lobato. E o RA também é outro espaço que envolve mais lazer, mas também são espaços importantes, o que mostra que os estudantes já entendem que tem que ter aproximações, grupos de apoio, mas, por outro lado, a parte institucional acaba se afastando em alguns aspectos. De como auxiliar em permanência quando a gente tem um curso muito caro. Fazer medicina a gente não paga diretamente do nosso bolso. Tempo integral, né? E aí vem a diversidade. Muitos estudantes trabalham. Como foi meu adaptar? Trabalho? Como foi meu trabalho? Eu tive que fazer alguma coisa. Eu tive que trabalhar como eu trabalhei. Eu trabalhei secando peças lá da anatomia. Certo? Durante a graduação? Durante a graduação. Né? Então, na época tinha o professor Brochado, que era... Não sei se vocês conhecem, provavelmente ele tem algumas peças ainda lá, não tem? Daquelas coisas que eram conhecidas internacionalmente, aquilo. Viu? O professor Brochado, ele era dentista, né? Mas ele estava lá no ICS lá, entendeu? E ele foi... Você sabe, aquele camarada, assim, acho que ele olhou, preciso ajudar esse camarada. Eu tive muita coisa, porque eu tive todos os meus livros no primeiro ano foram dados, quer dizer, eu não tive isso porque eu passei em primeiro lugar. Então, o curso Radar se promoveu com isso.
Então, ele deu alguma ajuda para mim, inicial. Né? Depois, o professor Brochado me ajudou muito. Ele me pediu para ensinar equilíbrio braço-básico para ele. E ele me pagava porque eu dava aula para ele de equilíbrio braço-básico. Imagina que Para cara te ajudar bondoso. a se sustentar Me no curso. sustentou, Antônio Alberto. Eu acho que ele não precisava daquilo. Eu tenho a impressão que ele não precisava daquilo. Por que ele fazendo anatomia, ele precisava de equilíbrio braço-básico? Até hoje eu me pergunto. Eu acho que ele queria encontrar uma forma de dar uma ajuda ao De apoio. estudante. Mas não tirando o valor do seu trabalho, do seu ensino. Exatamente, e ainda exatamente. qualificando o Porque eu propósito. tive que estudar equilíbrio braço-básico para dar aula para ele. Entendeu? Até hoje eu me pergunto, entendeu, Silvio? O que é que o professor Brochado queria aprender equilíbrio braço-básico? Dentista e anatomista lá, entendeu? Depois eu fiquei lá com ele, fazendo dissecção e também ajudando nas aulas também. Então ele me dava lá, me pagava. Depois as coisas, por exemplo, no Couto Maia, a gente recebia do Estado. Era. Tinha bolsa do Estado. Nossa. Do bolso do Estado. Era. Isso me ajudava. Né? E uma pergunta mais direta, professor. Em algum momento na sua carreira, que já é bastante vasta, teve algum questionamento acerca da sua raça como desvalorização do seu trabalho? Desvalorização do como trabalho. se você não fosse capaz de gerir alguma atividade? Além da desvalorização que você recebe pela própria sociedade. Quer dizer, Sim. isso faz parte do seu dia a dia. Não é? Faz parte do seu dia a dia. Né? A todo momento. Não é só em faculdade, etc. E tal, em qualquer lugar que você vai comprar alguma coisa, entendeu? Recentemente, minha esposa passou por coisa desse tipo. Chegou na loja assim, para olhar assim, e fez, aqui não vende produtos afros, não. Eu não vou comprar produto afro, não. Eu estou aqui numa loja. Isso na loja, aqui da cidade. Então, atribuir isso a... Né? Olha, é difícil. O ambiente acadêmico, fica difícil você ter isso, sabe? Mais difícil. Porque o ambiente acadêmico, você vai pelo seu currículo. Entendeu? Então, é mais difícil você realmente perceber. É mais velado também, E professor. é mais velado, certo? Né? Mais velado, né? Mais velado. Mas você vai adquirindo as suas formas de luta, tá certo? As suas formas de luta, né? E vai. E vai andando também. E vai andando. Sempre você vai encontrar, viu, andando? E uma pergunta agora mais para o futuro. É porque que a gente- ela não quer ser a entrevistada. Já podemos entrevistar ela. Ela É que a sabe minha que minha vivência ainda é curta. Eu ainda estou me inspirando naqueles que estão mais na frente. Mas, pensando em futuro, que a gente possa ser otimista, eu me declaro como uma pessoa otimista. Como construir uma faculdade de medicina antirracista? Uma faculdade antirracista, né? Que seria, antes de tudo, construir uma sociedade antirracista, né? Antirracista, né? Eu acho, repara só, a criancinha nasce, ela não é racista, Sim. tá bom? Ela não é racista. Se você vê as crianças na escola, inicialmente, você não percebe nada de racismo. Ela vai começar a perceber dentro da família, por detalhes, etc. Então, o ser humano não é racista. O ser humano não é racista. Entende? Ele vai começar a aprender a ser. Esse é um ponto. Então, eu acho que tem uma grande coisa aqui dentro do processo educacional. Né? Isso deve ser ir reduzindo ao longo do tempo. Tá certo? A escola tem um papel importante, realmente, em relação a isso, a forma como lida com essa questão dentro da escola. Né? Então, eu acho que o processo educacional vai ajudar bastante isso aqui. Depois, você tem que realmente trabalhar do ponto de vista mesmo das leis. Né? Eu acho que tem certo ponto que as leis, realmente, elas têm que ser para atuar. Elas têm que atuar. Né? O indivíduo comete alguma coisa, até que ele acha que é natural, ou ela acha que é natural aquilo, mas não é natural. Né? Então, aquilo também tem que ser combatido. Eu acho que tem várias formas, tem um processo de educação, não é? Os pais têm um papel importante, então, a escola, nas reuniões de pais e mestres, eu acho que isso deve ser chamado a atenção. Não sei até que ponto se chama a atenção disso em reuniões de pais e mestres, disso aqui. É importante chamar a atenção. O que é que você está fazendo com a educação do seu filho se você realmente atua dessa forma? Porque ele não nasceu racista. Ele não nasceu racista e ele não seria racista. Ele aprendeu a ser racista. Então, todos nós temos um papel importante para evitar, para educar. Né? Se você faz isso, a faculdade não vai ser.
mas a faculdade deve ter as suas próprias formas realmente de atuar em cima disso. Qualquer coisa que se descubra não é basicamente questão de raça, não. Qualquer coisa que seja preconceito, eu acho que isso realmente Intolerância, tem que ser... preconceito, para a mulher. Um diretor tem que saber disso, você tem que ter uma ouvidoria, as pessoas, entendeu? E você realmente tem que as coisas ser chamadas. Olha, o professor falou alguma coisa inadequada, um técnico, sei lá, uma pessoa que é da área técnica administrativa, né? Você vê que essas coisas aconteciam muito mais no passado do que agora. As pessoas estão mais atentas a isso, né? E eu vi que pessoas da área técnica administrativa se queixando de professores, e só fica atrás de mim, não sei o quê, aquela história, né? De assédio. De assédio, né? A questão de assédio. Quer dizer, entendeu? Não é basicamente a questão de cor, não. Acho que são várias coisas, né? De Falando preconceito nisso, que a gente tem que... Sim, professor, nos técnicos administrativos, né, que acabam sendo mesmo, acho que em muitos casos, a ponta mais fraca das relações dentro da faculdade, que muitas vezes não tem uma instância que os proteja diretamente. O que a gente pode fazer, o que vocês podem fazer enquanto diretores, enquanto gestores, para mudar essas relações de poder e para favorecer os técnicos que são muito prejudicados? Né? Eduardo, a gente nunca discutiu isso assim, né? E eu acho que a gente tem que botar isso como uma coisa que a gente tem que ver realmente, formas da gente realmente trabalhar em cima disso. Eu acho que tem que ser chamada a atenção mesmo, sabe, dos colegas, de professores, disso aí, e dizer isso é inadequado, porque tá vendo queixas, deixar isso, Eu acho que tem que ter tolerância zero. A gente tem que ter uma política na faculdade, da nossa gestão, tolerância zero a preconceitos, a discriminações, que isso é inaceitável, que há mecanismo de ouvir, aí ouvidoria, e mecanismo de apurar essas situações e de dialogar assim, constantemente e colocar que isso não vai ser aceito. Eu acho que e aí trabalhar os segmentos. Assim, hoje nossos técnicos administrativos são todos quase tem graduação e, às vezes, pós-graduação. Então, tem um nível de qualificação e de postura, entende, que ajuda a rejeitar essa possibilidade aí de discriminação. Então, isso vai ser incentivado. E o estudante é a mesma coisa, né? Então, a gente tem que dizer que nós não vamos aceitar isso na faculdade. E as pessoas se reeducarem, que há mecanismo, né, de repensar essas práticas, de atuar preventivamente também, entendeu? Tolerância zero, mas a gente pode atuar de uma forma preventiva, né? Sim, dialogando, né? Eu acho que é uma coisa que a gente é uma coisa para a gente debater isso aqui, entendeu, Eduardo? Eu acho que a gente tem que atuar de forma preventiva para realmente a gente evitar isso. Eu vejo só, quer dizer, como eu tenho, sei lá, 1/10 da minha vida fora do Brasil, porque eu fiquei quase 5 anos lá fazendo pós-graduação, depois eu volto, fico mais um ano, e frequentemente eu fico indo lá fora. Quer dizer, eu tenho, né, 2 anos fora, porque fiquei 1 ano em Mística, depois fiquei recentemente como professor visitante lá na McGill, né? Só isso aí, somar isso aí que daria 7 anos, né? Você dá 7 anos, já dá 10%. Já dá 10% até da minha vida, fora as vidas de 2 meses, etc. e tal. Então, repara, a cultura americana é a cultura americana de não se tocar uma pessoa na outra. Entendeu? Quer dizer, você fazer coisas, por exemplo, que seja constrangedora nos Estados Unidos é um negócio assim terrível. Entendeu? Porque a questão da individualidade é altamente respeitada. Não é? Até as coisas assim, que foge, é uma coisa cultural, tudo bem, que a gente não precisa fugir da nossa cultura, etc e tal. Quer dizer, você, né, tocar, você sabe que apertar a mão de uma mulher não é uma coisa igual a você apertar a mão da mulher aqui no Brasil, nos Estados Unidos, etc e tal. Até que parece que já existe mais até uma certa permissão, mas espere que ela dê a mão. Ela dê a mão, você realmente a mão. Quer dizer, tem toda essa coisa, né, nada que dê essa ideia de que realmente, sei lá, alguma coisa inadequada, etc e tal. Eu trago muito um pouquinho, né? Acho que eu trago essas coisas também para cá. Quer dizer, não deixa você 10 anos vivendo fora, né? Pelo menos trazer coisas boas também, né? Para cá.
Então, eu acho que a gente tem que conversar isso, entendeu? Porque é muita coisa do brasileiro. Você tem essas coisas assim, que às vezes... Minha mulher, às vezes, não se sente bem andar na rua, sabe? Porque o homem brasileiro ele se sente assim, que não pode, ei, menina, não sei o quê, e falar umas coisinhas, entendeu? Quer dizer, uma coisa que já está na coisa da cabeça dele, né? Fio, sei lá, a minha geração era incrível, era terrível, não tinha respeito nenhum com mulher. Nenhum com mulher, entendeu? Não sei como é que está, né? Talvez tem gente até mais Hoje novo do que eu, melhorou, que nem né? respeita Hoje. mulher ainda, até hoje, né? Que não respeita, né? Mas é uma coisa cultural que tem que ser... Discutida, Se a gente- questionada. Tem que ser questionada, né? Eu acho que a gente tem que atuar preventivamente, porque esse é o homem que está numa cultura de que ele acha natural, entendeu? E se ele achar que a mulher não pode nem ser natural, porque se ele fazer alguma coisa, ele acha que a mulher está, sei lá, está interessada em qualquer coisa, não é? Ele acha que, sei lá, uma técnica administrativa está lá, ela não pode ser nem agradável com a pessoa, sei lá, pô, eu já quero. Tem que trabalhar em cima disso. Tem que. Certeza, professor. Entendeu, Eduardo? Eu queria a gente conversar isso. Como a gente vai atuar preventivamente, né? Se acontecer, tolerância zero. Né? Ouvidoria. Mas prevenção acho que é importante. Falando um pouco, então, professor, fugindo um pouco desses temas mais sérios e falando um pouco sobre essa sua passagem longa, né, por Michigan, pelos Estados Unidos E Canadá também. e pelo Canadá. Montreal. Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre isso, porque realmente é uma história interessante, e também falar um pouco como vocês pretendem manter a relação com a atlética acadêmica, já que lá nos Estados Unidos as atléticas têm tanto poder. Você vê que falou da Atlética lá, eu fiz assim, né? Olha, eu vou dizer por quê. Veja só. Eu não conhecia tanto detalhe essas coisas todas da Atlética. Eu fiquei encantado, sabe? Porque nas minhas turmas de clínica médica, o pessoal, professor, sob dispensa que vai ter intermédio, etc e tal. Né? Eu digo, claro, não teve falta naquele dia, né? Perguntei, quem foi? Quem foi? Não dava. Mas eu não sabia direito o que era. Sabia que eles me contavam coisas interessantes, que teve disputa, que teve isso, que teve aquilo. Eu digo, puxa vida, tá parecendo com Michigan, né? Esse aspecto parece realmente com Michigan. Porque você já saiu do Brasil, assim, já foi nos Estados Unidos, mas vai, né? Vai Ainda sair, não, né? professor. Mas vai, viu? Se você ficar na cidade onde eu fiquei, você vai ficar encantada com Ann Arbor. Uma cidade, assim, espetacular. Porque é uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, uma cidade universitária, entendeu? Tem tudo que tem numa cidade grande nos Estados Unidos, só com uma cidade mais calma, mais tranquila, né? Você não indo no inverno, você vai ficar realmente super encantada com o local. Mas você precisa ver o que é esporte numa universidade americana. É uma festa. É uma festa. Né? Então, quando você fala, por exemplo, esporte na universidade aqui e na faculdade, eu acho que isso aqui é uma coisa que tem que ser super incentivada, entendeu? Porque, como eu via realmente assim, a festa que tinha, você não consegue, muda totalmente, a cidade muda totalmente. Quer dizer, o trajeto de ônibus muda naquele dia, né? Tudo é diferente. Você tem que andar a pé, porque você... A cidade... Então, sabe o que é uma cidade em festa? É quando o time da Universidade de Michigan realmente está jogando. Entendeu? E é o espetáculo. Você sabe que todos aqueles jogadores ali têm bolsa. Uhum. Todos eles têm bolsa. Né? Michael Jordan tinha o quê? Bolsa quando estava lá em North Carolina, tinha até ele para a NBA. Né? Então, todos eles têm. E se perguntar, todos eles ali, terminando a universidade, eles terminam com uma pós-graduação. Ali. Entendeu? Então, quando eu vejo isso aqui da Atlética e começo realmente a ver o que eles fazem, né? Eu acho uma coisa espetacular, né? Então, eu digo, olha só, tem aquela semana do Intermédio. E não, mas tem a coisa do saco cheio, não quer? A Baiana gente quer também. saber muito bem sobre a viabilidade dessa Isso semana. aí mobilizou quase a faculdade inteira, porque falar de intermédio, e aqui dá nosso parabéns, né? O Carcará, que foi bicampeão. Estive lá para poder fazer parte desse título. E como é que isso pode ser feito, né? A gente fala de ter intermédio e na semana seguinte eu tinha prova. E durante o intermédio eu estava perdendo aula.
Como é que fica? Será que a gente pode incluir no nosso calendário? Não, olha bem, eu O fiz essa intermédio? consulta, que eu saberia, eu já estava imaginando que havia um questionamento, porque na faculdade, às vezes, tudo não pode, né? Sim. E quando quer, pode. Então, eu procurei a graduação, assim, eu conversei com o Penildo, até informalmente, que o Penildo foi pró-reitor, né? Hoje é vice-reitor. Conversei lá com o pessoal também da Prograde. Quando você estabeleceu agora a semana de 15, o semestre de 15 semanas letivas, mas você tem mais 2 ou 3, aquelas 2, você pode usar em que você quiser. De preferência, extensão, práticas assim. E que não faça avaliação, entende? Sim. Que não sirva para nota, e até porque não seja uma aula, entende? Eu achei isso fantástico. Então, assim, a viabilidade está dada. Então, assim, a gente está, Antônio Alberto e eu conversando com a Atlética também, isso foi um diálogo com a Atlética, viu, com os alunos lá, de a gente fazer um planejamento que, por exemplo, é o segundo semestre, então, que no intermédio vai ter a Semana do Saco Cheio, e essa Semana do Saco Cheio, quem quiser participar do intermédio vai participar, quem quiser ir para casa, descansar, e a gente está pensando também, junto, incentivar as atividades culturais, a questão do caderno literário, a questão do festival de música, de poesia. Então, isso vai ser todo semestre. No segundo semestre, que tem um intermédio, a gente vai colocar lá. E aí, Antônio Alberto falou muito bem. Não adianta você fazer isso se na semana que vem vai ter 2, 3 provas, ou prova de sistema, por exemplo. Então, ninguém vai fazer intermédio com uma prova de sistema. Então, a gente vai... Pensando na prova do... Então, a gente vai organizar. E aí a direção... Está entendendo um pouco como a direção pode estar presente, influenciando, negociando. Colegiado, departamento. O colegiado e departamento, a gente organiza previamente isso e vai fazer aquele momento, a Semana do Saco Cheio, que é fundamental, Jamil e Ananda, para a saúde mental. Não é só isso que vai resolver, nós sabemos, né? Mas, simbolicamente, a gente mostra, olha, essa semana é para se divertir, se descansar, rever a vida, então, a bateria ser reaquecida. Então, isso é uma coisa, olha, vai ter, vamos fazer isso, né? E não é difícil. E queremos fazer para o primeiro semestre também, uma atividade também para descansar e aliviar as tensões. Muitas coisas podemos fazer, você tem aula, às vezes, 7 horas da manhã, vai ter aula às 11 horas. Então, o aluno fica de 7 a 8 e depois 11 horas. Nas escolas particulares, isso não existe. Entende? Por que na federal tem que existir? A gente não pode organizar, ajustar essas atividades. Uma outra coisa, essa faculdade vive de fazer prova. Às vezes ensina menos do que... e faz muitas provas. Muitos alunos estão doidos com 3 provas na semana. Por que tem essa quantidade de avaliação de prova? Não podemos fazer outras avaliações? Porque avaliações processuais, né? Processuais. E por que a gente não faz a integração dos componentes? Entende? Anatomia, fisiologia, histologia, faz uma mesma avaliação condizente, entende? Que abarque isso e que seja em um mês ou cada 21 dias, entende? Porque você tem que ter 3, 4 provas diferentes. Então, a Baiana já vem fazendo isso. Por que a gente tem que estar nesse atraso, né? Então, tem muitas coisas que a gente quer discutir, enfrentar, entende? Assim, porque não tem sentido as pessoas cada vez mais adoecidas, o NAP não consegue absorver e o nosso modelo é ainda adoecedor, entende? Eu recebi uma mensagem muito bonita de uma professora que é da Baiana e ela assistiu o debate. Sim. Ela... apoiei a Semana do Saco Cheio, ela botou lá, olha, estou apoiando, porque eu estou na Baiana. E é realidade na Baiana há bastante tempo. Então, assim, poxa, vamos inovar, vamos fazer coisa diferente, né? E vamos melhorar esse curso também, né?
falando nas questões artísticas, nos Aí festivais é com de você, música. da poesia, né? Não, mas eu quero É saber... poeta você? Sim, mas eu Olha, quero amigo, saber legal, um hein? pouquinho sobre vocês, porque eu sei que o professor Antônio Alberto gosta de jazz, de poesia, É. que o professor Eduardo até já publicou uma poesia No caderno literário, no né? caderno literário, que é uma coisa também que a gente pode pensar, né, Vamos fazer. em voltar. Então, como fazer um festival de cultura do Harlem na nossa faculdade? É possível trazer isso? Cultura do Harlem. Pô, eu acho que sim. Acho que sim. Com certeza, não? Pô, legal. A cultura do Harlem, você está falando o quê? A gente vai ter rhythm and blues aqui, jazz e coisa dessa natureza, né? Isso aí que você está colocando, né? Pô, legal, né? Que legal a gente convidar alguns, que a gente vai fazer o Centro Internacional da Saúde da População Negra. A gente pode até trazer alguns indivíduos do jazz aqui, né? Se a gente conseguir algumas coisas num determinado momento, ou não? Mas você tem na faculdade, né, Silvio, assim, eu fico encantado, assim, até emocionado, assim, que a gente montou, né, como é? A Cesta Cultural, A Cesta junto com Cultural, o diretório acadêmico. aí juntamos dinheirinho, compramos aparelho, e aí eu vi Israel, Ábida, o Felipe, né, a Catarina, né, poxa, muito artista. Catarina cantando, assim, de uma roqueira, né, eu fiquei impressionado. A gente tem violinista, tem... Violinista, o Israel, porra, Tem um aluno que toca sax, se eu não me engano. Tem muita gente, tem muito artista Pô, já nessa vamos dar faculdade. vida a isso, entende? Assim, eu acho que é isso que marca, entende? Assim, se você pensar, 6 anos que na minha vida, o que é que marcou? São coisas importantes e tem tudo a ver com medicina. Está entendendo? Assim, você pode fazer um curso muito bom, organizado, planejado, diminuir essa coisa conteudista, entende? Você mudar o processo de aprendizado, de ensino-aprendizado, e ter espaço para outras coisas, desenvolvimento, né? Então, isso a gente vai fazer. Assim, tem a questão da direção, a direção serve para isso, né? Ou seja, apostar nessas situações. Então, criar uma vez no mês uma atividade no campo, no Clube dos Médicos, lá em Ondina, a partir de 4 horas, as pessoas vão lá jogar bola, brincar, basquete, entende? Aí a questão da semana como é? Sexta Cultural. Sexta Cultural, apoio da direção, apoio do colégio. As clubes dos médicos, um bom espaço Eu excelente. fui diretor de lá, a gente fazia coisa interessante. Olhe bem, vamos estar muito próximo com o alunato. Desculpa, né? O diretório acadêmico vai ser a nossa principal interlocução. Reconhecemos como uma entidade representativa política da faculdade. Então, as demandas vão chegar a gente pelo diretório. Vamos reforçar que os representantes de turma vão ter vez, voz, e vamos acoplar isso, né? Essas demandas dos representantes a partir de vocês, e a gente vai estar ouvindo 15 dias a cada mês. A ideia também é ter portas abertas com a direção da faculdade. Eu estou colocando quarta-feira, de 11 horas até umas 3 horas, uma porta onde eu, o Antônio Alberto, ou nós dois vamos estar lá esperando os alunos, professores, conversar qualquer coisa, entende assim, para a gente ter essa interação. E vejo também assembleias da Faculdade de Medicina, assembleias para discutir questões envolvendo a faculdade ou envolvendo temas. A gente poderia fazer uma assembleia de abertura do semestre letivo, pegando um grande tema, chamando um grande convidado, entende? E eu acho assim, se vai ficar pequeno a faculdade, vamos fazer na reitoria, entende? Assim, marcar mesmo, fazer uma coisa e fechar o componente também com assembleia, com um espaço de interação com os 3 segmentos. Então, são coisas viáveis que a gente está lá no regimento que a gente quer fazer. Entende? Assim, fazer uma faculdade mais ativa, mais participativa, né? Assim, e Antônio Alberto é o nosso grande líder, nosso condutor, uma pessoa generosa que está oferecendo a vida dele, podia estar em outro momento, né? Para esse sonho, né? Que a gente vai fazer junto. Juntos, né? Juntos. A gente fala... Aqui,
Tem um sinal aqui que as pessoas estão fazendo, pessoal. Não sei se vocês, entendeu? Eu estou achando legal assim, né? Que é isso? Agora a gente já É falou um para vários, né? A gente já falou de diretor acadêmico, a gente já falou de atlética, a gente já falou de vários grupos coletivos, né, grecs, mas está faltando uma parte que é essencial, assim, que eu acho que mostra o perfil do estudante de medicina, que são as ligas acadêmicas. Essas ligas acadêmicas que acabaram sendo afastadas, expulsas, por assim dizer, da nossa própria faculdade. Agora, querendo ou não, acabam sendo pedintes de sala em ADM, no UPS. O que vocês têm de proposta para facilitar o acesso das ligas acadêmicas aos espaços da própria faculdade de medicina? Isso. Eu quero me aproximar mais das ligas acadêmicas, viu, Amanda? Eu termino tendo contato com as ligas acadêmicas porque os estudantes me chamam, por exemplo, para falar algumas coisas e eu vejo que a atividade de extensão que eu faço do Journal Club, que participa estudante de várias ligas acadêmicas e tal, mas eu não converso com ele como liga acadêmica, eu converso com ele como atividade de extensão e que eu vejo que tem estudantes de ligas acadêmicas, de ciência, mas tem de outras ligas acadêmicas, tem estudante da Baiana também participa dessas coisas que eu faço também, mas não assim com as ligas em si, tá certo? Bom, tem essa questão de espaço das ligas. Quando eu terminei, eu estava recentemente conversando com alguns estudantes que são das minhas turmas de clínica médica, né? Aí conversei brevemente com eles sobre essa questão da liga, até para... Eu digo, olha, eu acho que o professor, quanto menos ele se meter em algumas coisas, melhor, tá certo? Você tem que ser, assim... Permitir autonomia. Permitir autonomia, tá certo? Das pessoas. Com todas as entidades aí. Exatamente, entendeu? Porque eu acho muito positivo essa coisa da autonomia. Por exemplo, meu filho fez administração, que mora no Canadá hoje em dia, né? Tem o Marcelo que resolveu seguir os meus caminhos, o Marcelo terminou seguindo o meu caminho, até por influência, nunca disse para ele que fizesse nefrologia, nunca disse para ele que fizesse epidemiologia, nunca disse nada para ele, não acredite, nada disso, né? Nefrologia foi muito mais influência dos meus colegas nefrologistas do que de mim, tá certo? Até eu disse, olha, rapaz, diário não é fácil não, viu? Essas coisas todas, eu terminava dizendo para ele que nem seguisse isso aí, mas ele seguiu e está muito bem, Marcelo. Ficou 6 anos agora nos Estados Unidos, voltou, já está trabalhando tudo quanto é canto, certo e tal. Não está ensinando ainda porque não pegou nenhum concurso, mas eu acho que qualquer concurso que ele pegar, eu acho pelo preparo que ele tem, muitas publicações já, ele realmente entra com facilidade. Então, voltando à questão das ligas, Né? certo? Você que está colocando, por que eu quero a proximidade? Eu vejo que tem várias ligas assim, que tem várias ligas... de neurologia, na neurologia tem uma outra coisa, de neuro, alguma outra coisa, tem outra de outra coisa, né? Tem umas mais abrangentes, tipo clínica médica, ciência, medicina baseada em evidência e tal, que eu considero coisas mais generalistas. Exatamente, que integram várias coisas, não é nenhuma área, não é nenhuma especialidade, mas tem algumas bem assim. Eu queria conversar com todos assim, e ver se eles... Você provocava, por exemplo, né? Com aquele cuidado que você não interfira neles, porque eu acho importante, né, até dar mais espaço para eles atuarem, né? Até essa sessão anátomo-clínica, eu fico pensando se as ligas não deveriam ter uma participação nas organizações também, para eles sentirem que as atividades que a gente faz dentro do hospital, as ligas Fantástico essa ideia. podem realmente estar atuando. Mas uma coisa assim que eu queria ouvir deles, o interesse que ele tinha de ter uma coisa que fosse de todas. É importante a formação científica, é importante você estar discutindo, conversando de coisas que dentro da própria área da liga, mas que você estivesse cada vez mais aprimorando sua capacidade de raciocinar criticamente, com o diagnóstico, com o aspecto do tratamento, entendeu? Mas que fosse... vocês são médicos. Independente da liga que vocês têm, a liga pode servir para vocês realmente para a formação médica de vocês, não basicamente só daquela especialidade, né? Eu acho que ser da especialidade é interessante, até porque cria aquele clima de você ter o professor que coordena a liga e ele é numa especialidade. Eu acho que isso tem um aspecto positivo disso aí, entendeu? A gente consegue garantir que as ligas voltem a ter espaço e sala dentro da faculdade? Olhe bem, a primeira medida vai ser essa. Então, a gente vai procurar a reitoria para buscar o apoio de um técnico administrativo e de uma segurança. Essa é a justificativa, né?
E a gente você sabe muito bem que a gente tem uma interlocução muito boa com a universidade, com a reitoria, e isso é uma coisa que a gente vai... Primeiro é isso, né? Garantir o espaço de segunda a sexta, entende? Então, a gente vai buscar, logo, talvez no segundo dia da posse, nossa, entende? A gente vai buscar esse espaço, que a faculdade funcione, como outros lugares funcionam, entende? Por que não a faculdade de medicina funciona e a administração funciona? Isso é a primeira medida, de viabilizar os espaços, garantir a qualidade do espaço. Então, a gente precisa também melhorar um pouco. Algumas salas estão sem ar-condicionado, né? Com as janelas quebradas, então a gente vai buscar melhorar isso. E a parte tecnológica também, né? De computador, tudo isso. Então, isso é a base que a gente vai trabalhar com as ligas, mas a gente quer uma interação muito maior. Perspectiva de publicação, a gente está querendo... Não sei se vocês já ouviram falar da Gazeta Médica da Bahia. Foi a principal revista baiana de divulgação, de pesquisa na Bahia, com repercussão no Brasil e internacional. Essa revista está desde 2011 parada. Por que a gente não começa a publicar as nossas atividades, os nossos TCCs nessa revista? Uma parceria com as ligas com também, as ligas, a publicação de produções internas. Internas, entende? Tanto TCC e também com as ligas, entende? Assim, é uma revista científica, entende? Então, vamos tornar ela assim, execuível, né? Para as pessoas. A questões de financiamento, ter algumas atividades... Indexar ela com... É. Começar pelo Cielo, mas PubMed também, para Medline, acho que é importante. Atividade, então, Uma oportunidade fantástica publicar assim. Buscar recursos para ajudar as ligas mais com dificuldade financeira, para atividade de extensão, ou seja, a gente vai ser parceiro, viu? A gente não vai fechar a porta, nós não vamos dificultar, não vamos fazer cara feia com as ligas. A gente vê todas essas entidades são salutares para a faculdade, elas que dão vida à faculdade. Então, assim, a gente vai ter uma atividade, uma ação conjunta, sempre respeitando a autonomia dessas entidades, mas queremos ser parceiros. E parceiros, assim, muito próximos mesmo, entende? Vai ter alguma dificuldade, pode ter crise, entende? Mas com diálogo a gente resolve. Então, assim, as ligas, para mim, é uma realidade que veio para ficar e a gente quer ter uma vida com elas, entende? De aproveitamento, que elas têm um papel importante. Tiver algum excesso, a gente vai dialogar, vamos ouvir. Essa ouvidoria serve também para os excessos, não só questões de discriminação, mas questões da faculdade, entende? Então, a gente vai ter esse diálogo. A gente pode sonhar, então, com um processo de edital, de financiamento para auxílio das ligas? Olhe bem, a gente está querendo captar recursos. O Antônio Alberto tem falado da associação de ex-aluno, que aqueles ex-alunos, uma vez FMB, a vida toda é FMB. Então, a gente vai buscar recursos de sustentação, assim, dessas pessoas se filiarem, pagarem um valor, 50, 100 reais por ano, né? E que a gente tenha um recurso próprio para apoiar as atividades da faculdade. Então, isso, eu conheço colegas que iriam dar um recurso muito alto, né? Significativo. Eu espero que sim. Estou esperando sair o resultado da eleição, porque tem colegas que estão bem no mercado. Então, vem para a associação de ex-alunos, vai ser uma coisa transparente, né? E que tenha um recurso. Hoje, na conversa que nós tivemos lá na faculdade do Vale, diz que são dois problemas maiores, que é a janela quebrada e o ar-condicionado. Você vai perguntar a eles aqui, eu pensei quero que ouvir vocês, quero saber os problemas, só tem dois. Eles falam que os dois mais importantes. Os dois, basicamente, a gente precisa falar, basta falar de dois, daí fala das janelas e do ar-condicionado. Então, a gente vai ter flexibilidade de buscar recursos, viu, para resolver esses problemas, para dar uma vida. Então, a Liga pode ficar garantida. Se depender de Antônio Alberto e Eduardo, lá depois do dia, quando a gente toma posse, né, se a gente eleger,
vai ser uma prioridade. E falando em recurso, o ELV, que é o Estágio de Vivências do SUS Emerson Monteiro, é também um projeto de extensão incrível que está sempre precisando captar recursos justamente com professores e tal. E a gente sabe que é complicado. É um estágio que durante a pandemia acabou sofrendo um impacto muito grande e agora está lutando para se manter ativo. O que vocês podem dizer para a gente sobre isso? Uma coisa, Jamile, eu acho importante, assim, qual é o seu plano para isso? Eu acho que, eu poderia dizer assim, o plano se resume que o diretor e o vice são pessoas que vão estar lá todo dia trabalhando e buscando solução para cada coisa. Eu acho isso muito mais importante do que a gente dizer assim, eu quero fazer isso, tá certo? E como é que você vai fazer? Eu vou fazer porque eu vou estar trabalhando todo dia, presente e buscando soluções para as coisas, entendeu? A demanda porque a gente leva, a solução exatamente, vocês dão. Porque solução conjunta. Tem que sair dessa coisa de político que vai dizer que vai fazer isso e aquilo, tá entendendo? Você tem que dizer assim, você está disposto a trabalhar todo dia, ouvir as demandas e procurar resolver cada coisa que aparece? Eu poderia resumir só nisso, aqui estou. Entendeu? O restante, vamos ver. Ele já mora pertinho ali no Canela, né? É só descer ali e eu moro ali na Jardim Piripema também. Outra coisa, a direção também vai ficar mais também lá no Vale do Canela, que é importante. A gente pode fazer um rodízio, porque lá onde é que estão 1.200 alunos, 230 professores. Então a gente vai também dosar isso, ou seja, ficar também uma parte importante lá no Vale, interagindo, né, e absorvendo as demandas. Agora, um tópico que foi muito importante, assim, principalmente no primeiro debate, sobre a área de urgência e emergência. Como a gente pode ampliar e também esclarecer algumas propostas para esses rodízios, para essa vivência dos estudantes em urgência e emergência. Porque a gente sabe que urgência e emergência é aonde os estudantes recém-formados são absorvidos no mercado, né? Então, eu entendo que é um ponto de muita ansiedade para nós, enquanto estudantes, uma formação de qualidade nessa especialidade especificamente. Então, a gente quer saber, nesse caso, a gente gostaria muito de propostas para essa área específica. Eu vou abrir para depois passar para o Antônio Alberto, que ele que foi o pai de uma ideia que está se viabilizando, né? Então, urgência e emergência. Primeiro isso, garantir o que se tem de que essas atividades sejam realizadas, tanto no SAMU quanto nos hospitais onde tem urgência e emergência. Então, assim, eu tive a interlocução agora com a Superintendência de Atenção Integral à Saúde, onde abarca todos os serviços públicos do Estado, o Igor Lobão Ferraz, e a gente falou assim, Igor, se precisar outros espaços, falou na hora, entende assim? Ou seja, não só o HGE, mas outros espaços de urgência e emergência. Então, a gente tem isso. Foi essa semana que eu mantive contato com a possibilidade, assim, se tiver algum problema, não, está garantido os espaços. O Igor é uma pessoa espetacular. Foi da UFBA. Foi da UFBA e tal. E outra coisa, e o SAMU? O SAMU, vocês todos sabem que é uma atividade relacionada com o município. Mas existe a diretoria da atenção especial ligado a essa superintendência que acompanha todos os núcleos do SAMUs, né? São 20 e poucos núcleos, 19 núcleos, na Bahia toda. Então, essa interlocução também nós vamos ter. Você tem Camaçari, você tem Lauro de Freitas, em Feira de Santana, Vitória da Conquista. Então, garantir esses espaços. Mas queremos mais, porque sabemos das dificuldades, sabemos, às vezes, que o aluno está disputando com outras escolas. Então, o professor Antônio Alberto, bem objetivamente, vai falar como foi a ideia dessa questão de uma unidade de urgência do Hospital das Clínicas e em que pé está. Não, mas eu comecei a dizer o seguinte, quer dizer, o que tranquiliza é que nós não vamos ter nenhum problema, mesmo nesse momento, mesmo sem ter o pronto-socorro, a emergência ligada ao hospital, eu acho que as coisas vão continuar funcionando. Não vai ter tsunami, não. Não vai ter, Eduardo está falando, não é? A conversa com o Lobão, com Igor Lobão e tal, inclusive a gente pode já começar ampliando isso aqui.
esses espaços que aqui estão, tá certo? Quer dizer, não existirá nenhum problema, muito pelo contrário, a gente tem condições de ampliar, tá certo? Agora, o que eu não aceito é que o nosso estudante esteja lá parecendo que está pedindo um favor, porque a escola, as escolas privadas têm as suas facilidades De recurso. de recursos, né? E nem o nosso estudante entra como, olha, da federal, etc. e tal. Eu acho que isso realmente não é muito legal. Né? Eu vi isso que eu ouço dos estudantes, de que eles se sentem em situação de constrangimento lá nesses espaços. Né? Então, a gente pode agora, vamos ver isso aí, até realmente melhorar isso aqui, quer dizer, essa relação não é boa para o aprendizado do estudante, mas a gente trabalhar, intercampo, eu acho que essas coisas vêm aqui. A UFBA, né, a Faculdade de Medicina, como parte da UFBA, inclusive, né, a UFBA tem um compromisso também, né, de ajudar a ter espaços próprios nossos, tá certo? Uhum. Então, não só da atenção básica, ampliar, né, ampliar. Repare só, quando a gente está trabalhando com a prefeitura, com o Estado, a gente está tendo suporte também da reitoria. Tá certo? Você tem aí, principalmente Penildo. Penildo, ele está sendo um parceiro da gente aqui e abrindo e mostrando caminhos para a gente, né? O que anima. Então, a gente caminhar para isso, por exemplo, a questão da emergência, quer dizer, já tem o que me deixa assim, muito satisfeito, eu vejo que tem coisas concretas em cima disso. Né? Na hora que eu cheguei aqui para Valber, falei com essa questão, Valber, por que a gente não trabalha e realmente ter uma emergência própria? Como a gente tinha praticamente a emergência própria, quando a gente tinha o Hospital Getúlio Vargas junto do hospital, das clínicas. Né? E vários de nós, como eu era, que eram médicos dos dois lugares, quer dizer, tanto do Estado quanto médico na Faculdade de Medicina, isso facilitava bastante a gente trabalhar nos dois lugares. Quantas pessoas eu ajudei a formar? Né? Não sei se você sabe que eu sou médico de emergência. A minha vida foi em emergência e UTI. Entendeu? Então, professor, você já começou a falar um pouco disso, mas qual é essa história sobre o HGV e a EBSER? Conta mais pra gente. Isso. Então é o seguinte, eu já tinha começado a falar do lá com o Valber, né? Então, Valber é quem dá a luz para a gente de conversar lá na Secretaria do Estado, né? Que vou conversar com Paulo Barbosa, na verdade. Nem era secretária de Estado que eu fui falar, com Paulo Barbosa, que é uma pessoa que eu conheço. Eu fui orientador dele de mestrado, fui professor dele também. Só que Paulo Barbosa é subsecretário. Tem que dizer quem é, né? Ele é subsecretário. Então, na reunião, ele chama quem? Chama a secretária do Estado, de Saúde, né, do Estado, e fica assim, achando excelente a ideia que a gente está levando para lá. Né? Tem toda a viabilidade, não vai ser porta aberta, vai ser, né? Regulado, né? Regulado. Ali, só que o pessoal diz, ali na sala está... Deputado federal Jorge Sola. Jorge Sola. Faz uma combinação, parece que tinha um espírito lá na hora que juntou todo mundo que pode... Em favor da emergência, né? Os santos da emergência, apareceu todo mundo lá, entendeu? Então, todo mundo achou excelente, entendeu? Aí, conversei lá com o vice-reitor, né? Levo novamente para Valber essa ideia, que Valber fica flutuando, né? De alegria com essa coisa aí, né? Aí eles vão para uma reunião da EBSER, né? Uma reunião da EBSER. Quando chega na reunião da EBSER, ele fala desse professor, dessa emergência. Ele tem toda a viabilidade, vai ser ótimo, etc. Tal. A EBSER entra com os recursos, né? Vai ser excelente, né? Aí vem, camarada, já teve o pessoal da EBSER lá com o Valber, né? Fui até lá, caminhando até lá no prédio lá, para conhecer o local. Então, eu acho que, né, as coisas... Só que lá é um hospital, lá é uma escola ainda, né? A secretária do Estado... Adélia Pinheiro, né? Ela disse que... É uma médica, né? Ela fala que não vê problema, porque transfere a escola, aí é um problema mais deles, né? Mas só que Penildo já disse o seguinte, se não tiver aquele ali, a gente vai para o plano B, lá mesmo no Canela, entendeu? Ele disse que tem aqueles prédios que tem lá, etc e tal, ele já via, né? Então,
amor de Deus, está tudo acontecendo. A faca e o queijo na mão. pra A favor acontecer. da- Não, eu acho que é isso. O diretor, é isso, é uma liderança que vai buscar resolver os problemas daquela instituição. Ele tem que ter um bom trânsito nas várias esferas, municipal, estadual, federal, e trazer soluções. Entende? Soluções são fáceis? Não. Entende? Mas são possíveis. Entende? Assim, a gente ter projetos, ter coerência. Você tem a USP tem seu hospital, urgência e emergência. Por que não ter na nossa UFBA? Entende? Outros lugares você tem urgência e emergência. Temos canais, ou seja, sinalizou tudo positivamente. Ou seja, um técnico teve aqui, foi lá avaliar o espaço, né, do antigo, que hoje é escola, né? Emanuel Novis, se eu não me engano, que é o antigo HGV. Se não for no HGV, vamos ver outro espaço. Talvez até um espaço ali no Vale do Canela, entende que até, pelo ser uma avenida, até seja mais coerente. O que a secretária Roberta falou é que ela não indicava ser portas abertas, ou seja, todo mundo chegava a ser atendido, porque aí desorganiza o sistema. O que ela coloca é o seguinte, é ser referenciado pela UPA do Barris, né, Que é mais próximo. que é mais próximo, ou seja, aquele paciente tem um perfil que vai ser atendido lá e retroalimentar com o Hospital das Clínicas. Então, a gente já tem uma abertura tanto do Estado, tanto a nível mais federal, e também no nível da UFBA, para que a gente tenha essas alianças em prol de uma urgência, de uma entrada de Nomes, então vamos dar nome. Então, a secretária Roberta, secretário de Estado. Dá nome Arthur Quioro, que é o presidente da EBSER. Dá nome Valber. Dá nome de um deputado, Jorge Sola, que está colocando isso. Dá nome o Penildo, que foi lá em Brasília. Entende? Assim. Então, assim, eu acho que esse é o papel, está entendendo? Assim, da direção, de futigar. Olha bem, uma outra coisa que planejando, já imaginamos o problema, CCVP. CVP, ou seja, a gente vai visitar lá essa semana. CCVP, ou seja, é quase parecido com a urgência e emergência. O CCP, Peixinho foi o idealizador, tem lá o Grupo Oli e Mas tem que ter uma solução sem Peixinho também. Dois espaços que são duas escolas particulares prioritárias e a gente está lá de favor. Ele aposenta. 4º semestre parte clínica e 8º. Se isso inviabilizar, como é que vamos fazer? Então, assim, a gente tem que já buscar a solução. E aí, olha bem, a gente, ousados nós somos, viu? Aí nós fomos lá onde? Procurar a Secretaria Municipal, falamos com algumas pessoas, falamos com o ex-secretário, vou dar os nomes, né? Léo Prates, secretário de Saúde do município, falou, olha, acabando a eleição, traga o projeto. Vocês querem ver a possibilidade de outro espaço? Ele falou, Baixa de Sapateiro, lá tem um espaço lá que é viável. Você quer alguma coisa mais concreta? Valéria, ou seja, temos que buscar solução. Não tem que esperar esse problema chegar e entrar em crise. Então, assim, ampliação, ou seja, por que nós não podemos ter um modelo de uma unidade da atenção básica, atenção primária, ou até da unidade de saúde da família nossa, entende? Onde os alunos praticam, como é hoje a CCVP. Ou seja, lá se tem várias salas que o aluno pode ficar lá 2 horas com um paciente, entende? Por que a gente não ousar construir isso junto com a Secretaria Municipal? Uma coisa assim, quer dizer, eu sempre disse, quer dizer, Eduardo está comigo por coerência. Você imagine você ser um diretor, um candidato, escolher uma pessoa que tem, sei lá, qualquer coisa, não tem nada a ver com você, tem outro comportamento, entendeu? Não tinha nenhum sentido. Mas a junção não é só pela questão ética, né? A junção é complemento. Você vê o fato de Eduardo, por exemplo, ele ter todo esse conhecimento, por exemplo, de Secretaria de Estado, Secretaria de Saúde, conhecer as pessoas, ele conhecer toda essa engrenagem, isso para mim é uma facilitação incrível. Então, quando eu vi Eduardo, eu disse, Eduardo, eu quero ver
quando eu entrar lá na diretoria, eu quero ver como é que eu vou trabalhar com todas essas coisas aqui. Aí começa a marcar reunião com isso, marcar reunião com aquilo, marcar reunião com aquilo. grande Aí eu digo, articulador. não, eu acho que com esse cara aqui eu vou conseguir fazer muita coisa. Não foi à toa que eu falei de conexões. Entendeu? Quer dizer, eu acho que você está... Eu, assim, como eu entendo, quem entende das coisas mais acadêmicas, ensino... Não estou dizendo que ele não entende ensino, entendeu? Que entende bastante também. Mas com um camarada que conhece uma engrenagem, como as coisas funcionam, até politicamente também, quer dizer, olha, pode buscar recursos, né? Quantas coisas, fala, Margarete Menezes, da cultura. Até então, ontem lá, eu tentei conversar com ela, mas não deu. Entendeu? Então a gente começa realmente a... Você está Fala aí, entendendo, Toninho. Jamila? São as coisas assim que você começa... Pô, tem coisa, não é Precisa sonho. ter coragem, né, Né? professor? Inclusive para sonhar, porque se a gente já disse que os sonhos são impossíveis, a gente não vai sair de onde a gente está. E se é impossível, para que eu vou me dar o esforço? Primeiro, o sonhar. E aí a gente corre atrás do impossível, mesmo que a concorrência ainda é menor. Com certeza, por aí, viu? E é uma questão que eu acho bacana, que é uma chapa que já começou a trabalhar antes mesmo de ser eleita, porque essa movimentação, essas articulações, pensar nos problemas e já ir elaborando soluções antes de Quando eu ganhar. demorei mais de um mês para tomar a decisão, foi em cima disso. Porque eu digo, eu só tomo a decisão de botar meu nome quando eu sentir que realmente eu estou estruturado. Aí eu vejo Mônica Angelim, Perfeita. Rafaela, Meu Deus. Que e equipe. Eduardo. Eu disse aqui Tem realmente, tanta gente. Quem eu estará tenho- nas trincheiras e ao mais seu gente lado, ainda, né, né? professor? Dimitri, Dimitri, Roquiara, Iviter Maia, Paulo Guedes. entendeu? Você vê um Barral, né? Pô, o cara se pronuncia a favor. Lorene. Eu só... Entende, assim, Lorene foi coisa- diretora, né? A E primeira vem pra diretora mim, mulher. Antônio Alberto, cadê? Jean-Marie, daquela generosidade, um cara que está com a cabeça no futuro, fazendo uma coisa legal. A equipe está muito boa. A gente É. não podia estar melhor assessorada. É a frase, quem estará nas trincheiras ao seu lado importa mais do que a própria guerra. E a gente tá com uma equipe realmente, um batalhão maravilhoso. E minhas alunas aí, né? Vocês, olhem bem. Vocês são as pessoas Importante que isso, né? vão construir isso tudo, viu? Assim, os alunos têm protagonismo e vocês sabem muito bem, assim, possibilidades futuras profissionais, né? Quem me dera ter uma Jamile professora, né? Na faculdade, a Nanda, né? A Nanda diretora no futuro. A será? Nanda diretora, né? O estudante, desde a minha época, o estudante é fundamental. Porque o Sim. estudante, ele anima o professor a fazer, entendeu? Ver o professor Homério fazendo aquelas sessões de correlação. Ele sabia que tinha Antônio Alberto, Peixinho, aquele pessoal que trazia entusiasmo para eles fazerem isso aqui, entendeu? Patologia. Eu fui estagiário como estudante da patologia, aprendi tanto para fazer resumo de caso, aprendi muita coisa de clínica da patologia, porque você tinha um óbito, você tinha que fazer o resumo do caso, entrava lá, fazia a parte macroscópica, depois você vai ver a microscopia, depois você vai ver a discussão para fazer o relatório do... Aprendi bastante, quer dizer, né? Entusiasma o professor está vendo, estudantes que são interessados, né? Participando daquilo, entendeu? Então, a gente tinha influência, teve influência. O estudante é muito importante para trazer essa coisa, o professor gostar de ensinar por causa daqueles estudantes que ele tem, entendeu? Então, vocês são importantes. A gente sabe que a capacidade de vocês provocarem transformações é mais forte do que a capacidade dos professores. Entendeu? Na hora que vocês disserem, não, eu acho que é bom por aqui, vai ser uma força grande para o diretor. Entendeu? Que bom Vocês essa vão dar. valorização, professor, dos alunos. É essencial, na verdade. Nosso papo está maravilhoso. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui o resto da noite. certeza. Mas a gente... Já é noite? Já é noite. É mesmo. Mas a Eu gente imaginei. precisa encerrar e melhor encerrar do melhor jeito possível. A gente agora vai fazer um pequeno bate-bola aqui, um ping-pong rápido. Meu Deus. Não vai, não, tenho medo disso. Se É prepare, se descontraído, prepare. aqui é só pra conhecer Não, vocês não. melhor. Porque é a comida que você gosta de comer. É isso mesmo, é nessa Por pegada, assim, professor. Olha que não dê spoiler não pra galera poder continuar com a gente e a gente manter a audiência até o final. Mas a gente vai fazer uma pergunta, a primeira coisa que vier na cabeça, vocês respondem, certo? E aí a gente vai direcionando as perguntas Certo, para meu que todo Deus. mundo entenda. Então vamos lá, vou começar. Qual é o time do seu coração? Boa. Bahia ou Pronto. Vitória? Bahia ou Vitória? Sou tricolor.
Sou Sou tricolor rubro- de coração. Entendeu? E você, E professor? Vitória, Até nisso Vitória, equilíbrio. mostre o seu valor. Camisa lisa. Não tem uma estrela. Gato ou cachorro? Eu já dois. tive um cachorro. Gato, eu tenho 2 gatas. Gente, tá tudo muito equilibrado. Aliás, não, eu tenho 2 gatos. Os 2 filhos meus. Aliás, e 2 netos também. São 2 gatinhos também. Eu tive que parar pra pensar aqui. Então, curiosidades sobre vocês. Coisas diferentes que vocês gostam. Gêmeo, muita confusão com isso, né? A questão do eu sou naturalista, vegetariano, foi muito importante na minha vida. Fiz essa opção com 22 anos. Queria ser padre no início, durante muito tempo queria ser padre, Eu mas também depois, já quis também. depois descobri outras coisas boas, entende? Assim, No caso, gêmeo, irmão gêmeo, né, professor? Não é o signo, não. Ou sou gêmeo, irmão gêmeo, né? Que frequenta lá o hospital. Que também é médico. É médico, E todos os dois coordenador. gente boa, todos os dois E gente o boa. pessoal faz. Doutor Eduardo, você que é lá, professor Eduardo, tal, então isso aqui. Aí se confunde Rapaz, toda nunca hora. mais eu chamei você de Francisco, né? Professor Antônio Alberto é músico, comentou no começo. Pô, rapaz, você perguntou particularidade, como é que o cara consegue fazer música sem cantar e sem tocar de um instrumento? Compositor? Seria? Eu me considero, né? Eu me considero compositor. Porque desde criança eu começava a fazer aquelas brincadeiras, fazer música de carnaval, entendeu? De vez em quando eu canto uma música, o pessoal dá risada com aquelas musiquinhas que eu fazia de carnaval, de criança. E aí veio, fiz umas músicas e estou escrevendo ainda. Eu falei até com você, vamos lá, eu quero, né, mostrar algumas coisas que eu estou fazendo e tal. Até para mudar um pouco de parceria, né? Pegar outro Livro parceiro. preferido. É o Pequeno Príncipe. Ai, meu Deus. gostei. Ai, se eu já ia votar nesse homem, agora eu voto de novo. Ai, eu adoro esse livro. E o seu, professor Eduardo? Não sei se eu vou perder voto, né? O Capital. O meu, pelo menos, você ganha em dobro. Então é isso, pessoal. Agradecemos muito a presença de todos vocês. O bate-papo foi muito ótimo. Agradecendo a Chapa 1 por essa oportunidade de a gente ter uma conversa aberta, franca, ouvindo aqui os dois muito à vontade. E é isso. Qualquer coisa, entre lá em contato com o nosso Instagram e mande perguntas. Estamos bem disponíveis para poder escutá-las. E os professores também estão muito abertos. O que a gente está fazendo aqui é o que eles estão prometendo que vão fazer com todos nós na Porta Quarta-feira. Aberta, às quartas-feiras. Então procure professor Eduardo, professor Antônio Alberto, são muito disponíveis, pessoas acessíveis aos estudantes. Então, se tiver alguma dúvida, pergunte a nós ou a eles. E é isso. Muito bem, vou dizer, foi um prazer imenso. Quero que esse prazer seja de todo dia, né? De conversar com o estudante. Valorizo muito, viu? Ver muitas coisas que vão ser importantes dentro da minha gestão virão dessas conversas realmente com o estudante. Estou dizendo isso assim com uma certeza que eu tenho de que vocês realmente têm um papel muito importante de colocar essa faculdade realmente em outro nível de excelência. E vamos trabalhar juntos, hein? Muito obrigada. Obrigado a vocês.